Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria muito grande sempre reunir e encontrar pessoas que buscam entender os temas fundamentais da existência, compartilhar das suas pesquisas e trocar ideias e informações que possam esclarecer o sentido da vida, o sentido da existência, o papel das coisas importantes na nossa vida. E é sempre bom termos essa oportunidade de, ao pesquisarmos, compartilharmos a pesquisa, né? Parece que os membros da Sociedade Teosófica têm esse interesse genuíno de fazer aquela caridade fundamental. A caridade fundamental é aquela que alimenta não só o corpo, né, o estômago, mas alimenta a alma, alimenta o espírito. E nós podemos, ao compartilhar isso, trazer luz, intuir novas visões e trazer as pessoas a pensar, a refletir ante esses mistérios insondáveis da existência. É muito rico, edificante e gratificante fazer parte de uma sociedade de livres pensadores, onde o pensamento, onde a investigação é livre, onde a religião ela pode ser vista como uma forma de união e de visão integradora, onde a filosofia pode ser expressa na sua plenitude e onde a ciência pode vir e corroborar todo um conhecimento que já é ancestral e que ela vem, à medida do tempo e de suas pesquisas, corroborando as grandes verdades da existência. A ciência é uma grande auxiliar de um buscador espiritual. Pode não ser nos tempos passados, que ela era sempre voltada para o lado material da vida, o lado mensurável. Mas será que a gente pode mensurar amor? Será que a gente pode mensurar ódio, tolerância, compaixão? Isso é mensurável? Se um cientista disser que não, isso não é ciência porque não é mensurável, ele está dizendo que não existe, né? E nós temos isso, não podemos botar assim meio quilo de inveja ou 200 gramas de tolerância ou compaixão. Isso, então, a transcendência da religião e da filosofia, a ciência vai poder acompanhando na medida das suas possibilidades a investigação para os campos ainda não observáveis, objetivos da natureza, mas já estão investigando profundamente novos níveis de consciência, novos níveis de materialidade e trazendo realidades antes impensáveis, mas que já eram estudadas pelos sábios de antigamente. E a proposta de hoje é buscar o sentido do silêncio e o sentido do barulho, o sentido de se há algo que possa transcender desse mundo objetivo, que os cientistas tão bem veem, se pode ser visto alguma coisa que transcende esse mundo da materialidade, da objetividade, da observação apenas dos nossos órgãos dos sentidos. Então nós estamos buscando uma compreensão, e um livro que eu recomendaria a todos para um assunto como esse, né, do silêncio para a música da vida, nada melhor do que A Voz do Silêncio, Helena Petrovna Blavatsky trouxe, e é um clássico da literatura teosófica, e a gente pode notar que há um sentido muito superior que transcende o sentido físico, a audição, a visão. Há um sentido espiritual para se ver a vida. Há um sentido de percepção espiritual. E a gente, passando por um livro tão bonito e profundo desse, nós encontramos algumas passagens bonitas para notar que é possível começar a parar a barulheira mental, parar aquela busca desenfreada por sensações, por prazeres, a fuga da dor, buscar uma parada no mundo fenomênico que é tão atabalhoado, tão conturbado,
e poder encontrar algum sentido em alguma esfera que não seja apenas essa objetiva, material, sonora, no sentido pior da palavra, né? Muito barulho. E a gente encontra algumas dicas nesse belíssimo livro profundo e diz assim: quando deixar de ouvir os muitos, poderá perceber o uno, o som interior que mata o exterior. Só então abandonará ele, o peregrino, a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. E ele diz: antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. E antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes em fúria, como ao prateado sussurro do pirilampo de ouro. Então, há sempre um aconselhamento de que a imersão em um mundo de muito ruído, muito barulho, muita conturbação, impediria ou atrapalharia a percepção espiritual, atrapalharia, uma palavra meia, né? Obnublaria a capacidade de se ver com os olhos espirituais. Existiria um sentido espiritual de percepção das realidades que transcendem a luminosidade na visão, o som na audição e assim por diante. Existiriam sentidos espirituais no homem. E esse é o sentido que ele coloca, a Blavatsky coloca, né? E de uma forma poética ela diz assim: quando ao tumulto do mundo a tua alma que desabrocha dá ouvidos, quando à voz clamorosa da grande ilusão a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira como a tímida tartaruga para dentro da concha do egocentrismo, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigno. Então, quando nós estamos ainda absortos na vida, chocados com as coisas, impressionados com todas as reações humanas, imersos numa luta de opiniões, imersos numa briga tentando impor a minha visão de mundo sobre a visão de outra pessoa, enquanto a gente está inserido nesse conflito em que a mente humana costuma colocar a gente, nosso templo sagrado ainda não pode ser habitado pelo ser, e o ser não pode ainda ser encontrado. Nós ainda estamos imersos em uma sofreguidão por sensações, busca de posição social, busca de fama e poder, busca de impor a visão de mundo e assim por diante. E nesse caminhar turbulento, trôpego, encontrando lutas, desafios, conflitos, nós estamos sempre imersos em um mundo das polaridades, em um mundo das ilusões, pois tudo que é feito, como dizia Siddhartha Gautama Buda, tudo que é feito, ele vai se desfazer. Tudo que é composto, ele vai se decompor. E tudo na vida, do jeito que sobe, desce. Tudo que é construído é desconstruído. Tudo que está neste mundo objetivo está sujeito à impermanência das formas, a ciclos e ciclos de mudança. Naquele livro bonito da China chamado I Ching, vocês conhecem, não sei se já ouviram falar, Xing quer dizer
publicação, livro, né? O I tem 3 aspectos de visão. O aspecto da mudança, o aspecto da ciclicidade e é o aspecto da permanência. Aí, uai, engraçado, o mesmo conceito, né? Um é mudança, o outro é permanência. Aí o chinês iria responder, sim, tudo que existe muda. O que não muda é a mudança. Não é assim? Então, tudo muda, menos o processo de mudança. Isso é permanente. E é esse o sentido da dor, do sofrimento e do sentido da palavra dukkha, né? No budismo, que quer dizer a aflição ou um sofrimento daquilo que vai passar. E a gente sempre tentando agarrar, segurar, tentando manter, a gente acha que não vai acabar, que vai continuar, se está bom quer manter, se está ruim quer mudar, mas não sabe aguardar o tempo das coisas, os ciclos das coisas para ver que de uma situação vai passar para a próxima. De uma subida vem a queda, de uma queda vem a subida, de uma construção vem a desconstrução, de uma desconstrução surge algo novo, uma nova construção. E o mundo objetivo sempre mutável, sempre mudando. E se a gente se apega, se aferra, buscando prazer nos momentos bons, fugindo da dor dos momentos ruins, a gente não sabe viver. A gente não está pronto para encarar o processo de mudança da existência. Então o nosso mundo não é de silêncio, o nosso mundo é de conflito, de opiniões, de guerras, de imposições de visões e assim por diante. Não há silêncio na mente humana e esse é o caminho que a voz do silêncio pode ser ouvida, é o caminho que esse livro e essa mensagem, que é milenar, traz para a sociedade moderna de hoje que sofre com essa mobilidade excessiva, com essa movimentação, com esse processo doloroso de estar sempre correndo atrás de alguma coisa, de estar sempre ativo, preocupado. Parece que hoje em dia se rotula uma pessoa de sucesso é aquela que não tem tempo para nada, está sempre em movimento, está sempre correndo para lá e para cá. Eu tenho muitos compromissos, sou uma pessoa muito ocupada, não posso fazer nada. Essa é a pessoa de sucesso hoje em dia. E o sábio da antiguidade olha, puxa, que pobre coitado, não tem tempo nem para olhar um pôr do sol, não tem nem tempo para ver um pássaro no galho da árvore do seu jardim, ele está sempre super ocupado, coitado, não consegue ver a vida, não consegue estar presente onde está, ele está sempre pré-ocupado. Ele está sempre andando pré-ocupadamente. Então, em vez de se ocupar, ele se preocupa, ele se ocupa antecipadamente. Então, e nas cartas dos Mahatmas tem uma passagem bonita dizendo que o sábio nunca luta previamente contra os infortúnios. Então, uma mensagem de dizer, deixa a coisa acontecer, se vai acontecer ou não, para você se ocupar com ela e poder planejar, mas se preocupar a vida inteira, ou aquele que está sempre olhando para trás, agarrado em suas opiniões, agarrado em suas noções de mundo que estão sempre velhas ou antigas, antiquadas, pois não estão mostrando o que é a realidade do momento presente. Não adianta estar vivendo este momento e agarrado com as memórias do passado. E não adianta estar vivendo esse momento preocupado com as ansiedades e expectativas de um futuro. E assim nós não conseguimos viver a vida como ela se faz, que é só no momento presente. Como foi mencionado sábado passado, né? O passado é uma memória, é um registro de memória. E o futuro é uma expectativa, é apenas uma projeção. E o único momento real que ele existe é o momento presente. E será que é possível buscarmos aquele silêncio que faz a percepção espiritual poder aflorar? Será que é possível? Eu vou buscar aqui uma outra passagem que a Blavatsky, em A Voz do Silêncio, comenta. Deixa eu ver aqui.
E como a gente estava observando, né, as pessoas, ela diz assim: contempla as hostes das almas, vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem, uma após outra, nas infladas ondas, sacudidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Essa é uma realidade que é mostrada na existência humana. Se olharmos a vida e seu sofrimento inerente, nós vemos as almas buscando miragens, buscando sonhos, buscando coisas e que fenecem, que passam, que não são permanentes. Nós buscamos a felicidade em um objeto que inclina o sucesso, um carro zero, uma casa, a casa mais bonita do bairro, ou coisa do gênero, e quando a gente tem, a gente vê que ainda não é e passa a ter um outro objetivo, um outro desejo. E os desejos continuam a atormentar, vamos dizer assim, a mente humana com essa necessidade. E esse sofrimento, ele vem de uma ignorância fundamental. Quando não sabemos quem somos ou o que somos, nós automaticamente, nessa ignorância fundamental chamada avidya, a gente cai no sentido de ilusão, nos identificando com aquilo que esse ser espiritual vive, com aquilo que ele opera através. Aí a gente se identifica com o corpo, aí a gente se identifica com nossas emoções, nossos sentimentos, aí a gente se identifica com nossos pensamentos. Esse é o meu pensamento, essa é a sua opinião nesse momento. O pensamento pode mudar a opinião, né? As coisas vão se revelando e a gente pode conhecer outras realidades e mudar as opiniões, mudar a forma de pensar. Se a realidade se impõe, a gente tem que acompanhar e olhar com os olhos da realidade. E assim os pensamentos de antigamente eram uns, hoje nós, né, um pouco mais crescidos, adultos, quando criança pensávamos que o mundo era uma bola de futebol e era o nosso amigo para jogar, para brincar. E hoje a gente tem outra percepção. Então, os pensamentos mudam, as visões mudam e nós temos a oportunidade na visão espiritual de, ao passar pelo mundo, ao ter experiência do irreal, questionarmos o que é real. Se tudo isso que a gente está descrevendo aqui agora é irreal, é ilusório, é transitório por excelência, o que é real? Já pararam para perguntar isso? Quando dizem assim, não, o ser humano está evoluindo, está tendo um monte de experiências, ele está acumulando sabedoria, parece que é ao contrário. Quanto mais um sábio se revela, mais parece ele estar despojado daquilo que é a irrealidade. Então ele já não está mais identificado com o seu próprio nome, o seu prestígio, o seu conhecimento, não está identificado com a sua cultura, não está identificado com um monte de coisas que agora ele está se libertando e está se liberando para ter percepções mais plenas, mais puras, mais abrangentes e libertadoras. Quando temos então experiência, parece que esse mundo objetivo é o lugar em que nós vamos ter experiências da irrealidade e da impermanência para sabermos aquilo que não é. Uma visão negativa do mundo, no sentido de o que não é a realidade. Bom, se eu vejo que isso aqui não me traz felicidade, é fácil de descartar. Se eu vejo que isso aqui é bom, é saudável, é fácil de adotar. Mas eu ficar identificado com aquilo que já se percebeu que só causa frustração, parece que não é uma atitude sábia. Então, o ato de crescer espiritualmente parece que é se libertar daquilo que lhe escraviza. E o mundo objetivo, com suas
tentações, com suas atrações, com suas ideias de felicidade, com suas noções de felicidade, é que está escravizando a nossa noção de felicidade. Está escravizando a nossa percepção, a nossa compreensão do que é a vida. E assim a gente fica buscando prazeres secundários, tentando felicidade em se alimentar bem, em ter a casa bonita, em ter o carro do ano, em ter um nome de sucesso, pretenso sucesso, e alimentando isso, a frustração é inevitável. A gente parece areia passando por entre os dedos que não se mantém. Então a felicidade permanente que nós sabemos espiritualmente que existe, nós estamos ainda buscando no mundo fenomênico. E assim, nas cartas dos Mahatmas, eu vou puxar aqui algumas citações, umas poucas, mostrando como o mestre de sabedoria mostra que a gente pode transcender esse mundo de opiniões, de ideias, de luta, de busca, de sofreguidão e assim por diante, buscando dar oportunidade para a nossa natureza espiritual poder falar, poder ver, poder compreender. Ele diz assim: é sobre a serena, plácida e não encapelada superfície da mente que as visões colhidas do invisível encontram representação nesse mundo visível. De outro modo, em vão buscareis estas visões, esses lampejos de luz súbita que vos ajudaram a resolver tantos dos problemas menores e os únicos que podem trazer a verdade aos olhos da alma. Devemos conservar com zeloso cuidado a placidez de nossa mente no meio de todas as influências adversas que diariamente surgem em nossa passagem na vida terrena. Será que nós temos essa capacidade de manter a mente serena, plácida e não encapelada? Será que a gente consegue, no calor da batalha da vida, nos compromissos, nos projetos, nas propostas, nós podemos ser ativos, mas será que a mente não pode ser calma durante a atividade? Será que a gente não poderia olhar com os olhos equânimes, serenos e calmos, sabendo que a vida é uma coisa efêmera, temporária, e que mesmo no momento de crise ou de perigo, nós podemos estar, como se diz, presença de espírito nas ocasiões perigosas ou nas ocasiões de emergência? Será que nós não podemos estar ainda serenos também aí nesse local, nessa hora? E assim, o mestre dá algumas outras dicas, que isso aqui é um tesouro, Ele fala assim: pode-se fazer trabalhar a mente com rapidez elétrica, em alta excitação. Buddhi, ou o aspecto intuicional humano, porém jamais. A calma deve sempre reinar em sua clara região. Então a gente não tem que fazer nada, tem que ficar parado, calminho ali, para poder ter percepção espiritual? Será que não é possível a gente agir, mas agir em sintonia com a nossa própria natureza e estar em paz com a nossa própria natureza e agir de acordo com aquilo que o coração manda e o que a fé mais íntima diz que é isso que se deve fazer? Será que eu devo ter uma profissão porque é a profissão da família, por exemplo, e a família obrigou todo mundo a ter aquela profissão? Será que eu não devia seguir aquilo que a minha alma pede, que o meu espírito manda, e que meu coração podia estar feliz e não está, porque eu faço algo que não é o meu caminho, que não é a minha tarefa, a minha missão? Será que eu estou em paz com aquilo que eu estou fazendo, que dá sentido para a minha existência? É esse o sentido de estar e estar em paz, ou a calma reinar na região da intuição. Quando cumprimos o nosso dever, quando estamos em paz com a nossa natureza
e quando fazemos aquilo que a nossa alma pede em termos de dharma, em termos de missão, em termos de função de existência, nós temos uma própria. Tem gente que é muito bom em determinada área e não é hábil em outra. E tem, que bom, outras pessoas que têm complementarmente habilidades naquilo que nós não temos. Será que estamos todos em paz fazendo aquilo que nos cabe e que nós estamos felizes em fazer? Vocês querem ver uma... Eu já comentei isso algumas vezes. Vocês fazerem uma pergunta para vocês mesmos. O que é que você faz que quando você faz, a sua alma canta? Pare e faça essa pergunta. Quando é que você está em paz quando está fazendo? Quando é que a vida aí está em ordem? Quando eu faço isso eu estou bem, o tempo não passa. Tudo está certo. Tudo está bem nesse momento. Aquele poeta que senta e busca aquela beleza das palavras não é um tecnólogo, é um poeta. E ele está bem fazendo poesia. Já um tecnólogo, não tendo a aptidão, faz aquela sua tarefa e ali ele se sente produtivo, ele se sente contribuinte para a sociedade e ali ele está bem, é onde ele está em paz. Então, o que é que a gente faz? Que quando a gente faz, a nossa alma canta. Esse é o sentido do Dharma, o sentido da paz em ação, o sentido da harmonia na ação. É uma das definições de yoga. Harmonia na ação, encontrando a sua própria natureza. Como é que a gente consegue fazer isso uma vez que eu estou no sentido conturbado, uma vez que eu estou no sentido confuso ainda, não descobri o meu sentido da existência? Olha o que um mestre fala para um seu correspondente. Como distinguireis o real do irreal, o verdadeiro do falso? Só pelo autodesenvolvimento. Como alcançá-lo? Em primeiro lugar, precavendo-vos contra as causas da autodecepção. Isso podereis fazer consagrando certa hora ou horas fixas de cada dia, completamente isolado, à autocontemplação, a escrever, a ler, a purificação de vossas motivações, ao estudo e à correção de vossas falhas, ao planejamento do vosso trabalho na vida externa. Pouco a pouco, vossa visão clareará e vereis dissiparem-se os nevoeiros, fortificarem-se vossas faculdades interiores, ganhar força a vossa atração em direção a nós e a certeza tomar o lugar das dúvidas. Parece uma receita de bolo, né? Sempre dizemos que a vida espiritual não tem receita de bolo, mas um mestre de sabedoria fala uma coisa dessa para um seu orientando. Nós podemos dar oportunidade ao silêncio, ao estar só, ao estar em paz, ao olhar a vida sem o compromisso, a sofreguidão, a hora, o compromisso e tal, e toda a correria do dia a dia. E a cada dia dar, assim como damos o café da manhã para o nosso corpo físico, dar o café da manhã para a nossa alma. Aquela hora da meditação sagrada, em que eu vou encontrar comigo mesmo e vou ver o que eu estou fazendo na vida objetiva, se eu estou cumprindo o meu propósito, se eu estou em paz com aquilo que eu estou fazendo, se eu estou agredindo a minha própria natureza ou não, ou se eu estou seguindo os caminhos que o meu próprio coração traz, que minha própria alma pede, por ordem, por harmonia, por paz na ação de vida. Então, que eu seja aquilo que eu devo ser, que eu posso ser, e que algo dentro de mim
que eu preciso dar a oportunidade de ouvir, vai me dizer. E como é que se dá essa oportunidade? O mestre acabou de falar. Faça isso todo dia. Recolha-se. Tenha o seu momento de paz, de reflexão, de leitura, de estudo. Meia hora, 20 minutos, 10 minutos, sei lá. Mas comece. Você vai ver que a ausência daquele momento parece que você não tomou café da manhã. Parece que a sua alma está dizendo, está faltando alguma coisa. E o meu momento? E aquilo que você me dá? Que eu preciso de um silêncio, um espaço. E esse silêncio, nesse silêncio, a voz do silêncio vai poder falar. E o espírito vai poder ver. Os olhos da alma vão poder enxergar. Pois a conturbação mental não mais vai reinar. Vocês já ouviram falar da tradição do yoga, em que as etapas básicas são de yama e niyama, são de restrições, parar de fazer o mal. Um segundo passo dos 8 é faça o bem. São 5 para cada um deles. Aí um seguinte estágio é postura, aquelas posições do Hatha Yoga que as pessoas conhecem no Ocidente. Pranayama, que é a respiração, será harmonizada. Prana é a energia vital, Yama é a restrição. Então, ou a restrição ou o controle da respiração, para que a ordem energética se faça no organismo. E Pratyahara, que é a capacidade de se recolher para o interior. Cortar as comunicações com o mundo externo e trazer a consciência para o mundo interno, para o mundo das reações de pensamento, de emoções e a estabilização física. Então, esses 5 passos são o aspecto externo do yoga, que é a ética e moralidade e que é a higienização psicofísica. Mas tem os 3 últimos desses 8 passos do Raja Yoga, o yoga real, que é o aspecto mental, é o aspecto do trabalho, do mecanismo de percepção. E o primeiro deles é dharana, ou uma capacidade de estabilizar a mente, de poder concentrar em alguma coisa, poder estar presente e ver e analisar alguma coisa. Ver não com o pensamento pulando para todo lado, né? Mas ver a coisa como é, em paz e sereno e estável. Então essa capacidade que é dharana é de olhar uma coisa e estar observando e vendo. A capacidade seguinte é a capacidade de estar e aprofundar no objetivo ou no objeto que se está observando. Então há um estágio de chegar à mente e ficar em volta de alguma coisa. Se o Ocidente não consegue fazer isso, né? O Oriente há muito tempo indica que é possível focar em um objeto só. No Ocidente a gente pode oscilar em torno do objeto. Mas no seguinte estágio, que é dhyana, que é de contemplação, é a habilidade de, além de estar focado neste objeto, é aprofundar e se manter num fluxo constante nele pelo tempo que quiser. Aí você estabeleceu a contemplação, a capacidade de contemplar algo. E esse estágio vai se aperfeiçoando ao ponto de chegar ao estágio chamado de samadhi, que é a fusão ou comunhão daquilo que é observado com o observador. E daí para frente não existe diferença entre aquilo que é observado com o observador. Existe apenas a observação. Então há uma fusão, uma comunhão, uma integração completa, um estado espiritual de conhecer algo. É estar uno com ele. E esses estados são silenciosos no sentido de estarem estáveis
e deixando o mundo exterior lá fora. E esse silêncio, esse estado de percepção pura, inclina ou indica a possibilidade de se ouvir uma nova maneira de perceber o som, de se perceber o som da natureza, de perceber a harmonia natural em tudo e em todos. Então, quando se cancela as observações externas e se está presente aonde se quiser estar, nós bloqueamos os aspectos externos de distrações e de elucubrações mentais, a serenidade da mente se faz, e uma mente serena e plácida permite que a intuição espiritual venha. E dessa mente serena e plácida, estabelecida em alguma coisa, todas as intuições relativas, ou todas as verdades espirituais relativas ao que está se observando, aparecem ante os olhos da alma. Tem aquela passagem bonita de Luz no Caminho, dizendo que antes que os olhos possam ver, devem ter perdido a possibilidade de lágrimas. O que quer dizer isso? Quem é que chora? É quem é ofendido, é quem está decepcionado, é quem tinha expectativa e está frustrado, é quem foi atingido de alguma maneira e chora porque ele foi atingido. Numa mente serena e em alguém que cortou a influência do mundo externo na serenidade de sua mente, não há mais a condição de lágrimas nos olhos, pois não existe um eu ali para chorar. Não existe um núcleo que tem que ser defendido e que vai ser ofendido, vai ter que brigar, vai ter que reagir, vai ter que responder. Serenidade, equanimidade, paz. E assim, a paz se fazendo, o olho não precisa chorar. E ele pode ver. E esse estágio espiritual é o estágio em que a natureza mostra o seu som, a vida mostra o verdadeiro som espiritual e a alma passa a ser capaz de cada vez mais percebê-lo. Essa é a música da vida, a música das esferas. Já ouviram falar na música das esferas? É uma harmonia universal, é uma inteligência universal em movimento que toca uma determinada música, um determinado ritmo. Quem é o grande dançarino dessa grande música? Já ouviram falar na dança de Shiva? Shiva, o que vai renovar a vida. Então o fluxo da vida vai se fazer e Shiva é a deidade que permite que as mudanças aconteçam e que as transformações aconteçam no movimento ininterrupto da vida. E agora os olhos espirituais podem contemplar a mudança e a alternância da existência, a mudança e a ciclicidade do movimento de mudança e transformação que é característica da vida. E assim nós podemos não mais sofrer tentando manter as coisas. Lembra do início da nossa conversa? A gente querer manter as coisas como a gente acha que devem ser, mas a vida vai mudar, a vida vai se transformar. Shiva está dançando. Há um movimento perpétuo na vida e esse movimento é essa música, é esse ritmo que bota a vida em diferentes circunstâncias, de formas cíclicas, alternadas e sempre novas, em caminhos cíclicos, mas sempre num estágio acima, sempre numa nova perspectiva de percepção. E esse dançar de Shiva, nós podemos nos integrar a ele. Nós podemos ouvir a música da vida e dançar conforme a vida se faz para ser dançada. O que a vida pede para a gente fazer? Está no momento de plantar? Ou está no momento de cuidar? Ou está no momento de colher e de trabalhar para depois voltar ao processo? Em que estação do ano nós estamos mesmo da vida? Em que momento nós estamos vivendo? Qual é o processo que está se revelando? E qual é o nosso papel no processo que está se revelando? Essa é a música da vida.
E só quem não está apegado com os olhos da carne, olhando só o que lhe interessa, com os olhos do físico, os olhos físicos de autointeresse, de prazer para si só e fugir da dor e num processo ininterrupto de fuga e busca e sofrimento e dor e frustração e tal. Nós não temos mais isso nesse estágio e o olho da alma pode enxergar o que é o processo da vida, o que é o movimento que está acontecendo nesse momento e a partir daí, ao ver, agir. O Sr. Jiddu Krishnamurti dizia que o estado ideal de vida é aquele que não se julga, não precisa pensar e sim, de momento a momento, olhar e agir. Ver e agir o tempo todo na existência, mesmo que seja para não agir, ficar quieto. Se há momentos em que nós agindo, fazendo qualquer coisa, nós vamos estragar, é melhor ficar quieto. Então, o ato tem um sentido disso na tradição chinesa, é Wu Wei, é a ação na inação, onde você, ao não agir, você está fazendo a melhor ação possível para aquele momento. E essa é a visão daquele que se integra na vida e se conecta com uma nova maneira de ver, de perceber a existência, a sua música que toca, a dança que acontece no processo de construção e desconstrução, processo de crescimento e declínio, processo de nascimento e morte. Nós estaremos em paz e em sintonia com tudo aquilo que estiver acontecendo. Tudo aquilo que acontecer com a gente, nós vamos poder olhar com os olhos espirituais e agir com plenitude, agir em harmonia, agir com paz, com serenidade. Esse é o sentido de dançar a música da vida, ouvir a música da vida. Ou seja, a partir do silêncio, de nossa natureza mental tagarela, de nossas expectativas, de nossas frustrações, olharmos a vida a partir desses condicionamentos e classificarmos tudo. Pelo contrário, a mente agora é um instrumento estável, sereno, plácido, observador, translúcido, que vê a realidade como é, e a realidade é transcendente ao mundo fenomênico. Então há uma música que transcende o mundo fenomênico, uma música do movimento das esferas, onde a evolução no tempo se dá, mas ela toca no mundo que transcende o tempo, ela toca no mundo que é atemporal. E se nós, em nossa natureza, tocarmos um mundo atemporal, onde não existe interesse de futuro, reações ao passado, e há uma vida inteira vivendo o momento presente, estando integral, totalmente aqui e agora, nós vamos poder tocar essa eternidade, porque é aí que ela está. Aonde é que ela pode estar? Só pode estar aqui e agora. A eternidade não está em outro lugar. O momento presente toca a eternidade. É o grande momento, o momento de percepção, o momento de alerta e o momento de atenção em que se vê e que se age se for pedido para agir. E não se age se for pedido para não se agir. Esse é o sentido do silêncio partir para a música da vida. Então, se a gente puder atender ao Mestre e dar espaço para a vida espiritual em nossa vida, nós vamos começar a harmonizar a nossa natureza, a intuição espiritual vai começar a ter lugar, nós vamos poder iluminar a existência com essa noção de percepção espiritual plena. Buddhi no ser humano é o princípio mais elevado que no homem há. Atma é o espírito universal que se expressa no homem através de Buddhi, através da visão espiritual. Então, o princípio humano é a visão espiritual ou razão espiritual. É quando você toca as coisas eternas, as coisas espirituais e vê com os olhos da alma as coisas. Então, a visão do amor, a visão integradora, a visão compassiva começa a banhar a nossa vida, começa a banhar a nossa visão. A gente para de julgar, para de condenar, para de comparar, para de fazer um monte de coisa que é só da mente.
só de intelecto vazio. Mas o intelecto iluminado pela visão espiritual, que é Budi, ele ama, ele é compassivo, ele é tolerante, ele tem todas as características espirituais, pois é o veículo de Atman, que é uno com Brahman, né? Na linguagem oriental, ou seja, a divindade falando à alma humana. É através da nossa natureza espiritual, que é a mesma do Buda, é o mesmo radical, Budi, Buda, luz, claridade. Então, ouvir essa música da vida é ser capaz de, com a visão espiritual, enxergar as transformações e as realidades fundamentais da existência. Se a gente puder, numa sociedade como essa aqui, de livres pensadores, respeitar a visão de cada um, que cada um está em seu momento, tem o seu temperamento único, tem a sua realidade própria, e aqui nós podemos respeitar a estatura, a maturidade e o temperamento único de cada um aqui. Essa é a beleza da unidade, da vida una. Ela se expressa em unicidades de manifestação. Então, cada um é diferente, mas estando com sua raiz fundamental na unidade da vida. Há uma só vida, mas se expressando de bilhões de formas diferentes, só no reino humano. Portanto, todos somos sagrados, divinos, temos a visão espiritual do Buda. Ele disse para nós: vocês são Budas. Sigam o que eu segui, que vocês despertam o Buda em vocês. E assim como renascer em Cristo na tradição cristã é ter os olhos e o coração de Buda. E assim, com essa visão que sai do mundo temporal, dos conflitos e guerras, e parte para uma visão espiritual de uma música das esferas que está tocando o tempo todo, permitindo que cresçamos, que ela se mostra na sua alternância, como que o mundo é ilusório ainda, transitório, impermanente, e nós assim com os olhos espirituais vamos vendo o que é permanente. Quando temos a felicidade de perdoar alguém, a gente tem uma felicidade que é indescritível. Quando a gente tem a felicidade de sanar uma incompreensão, há uma felicidade indescritível ali. Quando a gente tem a alegria de dizer, eu te amo, há uma felicidade indescritível. A gente está tocando a visão do Espírito. A gente está tocando uma maneira de ver que é espiritual. Por isso que todas as tradições nos inclinam a tolerância, compaixão, amor. Teve alguma religião que falou diferente? Algum instrutor espiritual da humanidade falou algo diferente dos verdadeiros princípios espirituais no homem? Todos eles chegam aí. Essa é a transcendência do mundo fenomênico para o mundo espiritual, do mundo do alto interesse para o mundo do genuíno saber, do genuíno conhecer. Conhecer a unidade de si para com todos, para com a vida, poder ver com olhos limpos pela visão espiritual e poder agir em sintonia e em coerência com a verdadeira música das esferas, a verdadeira música da existência, que é o tempo todo transformação, mudança, melhoria, aperfeiçoamento, capacidade de acompanhar as novas informações do mundo, acompanhar a nova compreensão da existência em relações e estar pronto a dançar, a acompanhar, a agir em sintonia com essa nova percepção. Que a gente possa ter os ouvidos espirituais abertos para entender que existe essa música, é possível ouvi-la, mas o trabalho é feito em limpar as percepções, corrigir nossas naturezas reativas,
compreender e perdoar a nossa natureza ainda ignorante, mas trabalhar diariamente numa claridade espiritual, num conceito aqui, numa compreensão melhor ali, numa atitude mais serena lá. Eu vou perdoar quem está me incomodando, eu vou amar aquele que, mesmo que não me ame, não é entre eu e ele, é entre eu e a divindade que habita nele. Ele vai descobrir um dia que ele também é Deus, ele também é sagrado. Então o ato de amar, o ato de ter compaixão, ele pode fluir numa mente que é serena, plácida, vê com claridade e vê a divindade ali vibrando e se revelando. Que a gente possa ser canal dessa revelação, dessa divindade que habita em tudo e em todos, e a partir daí transformar, revolucionar as relações de nossas vidas. A gente pode optar em dar espaço para a divindade, para o Espírito habitar a nossa mente com paz, com tranquilidade, revolucionar as relações e a partir daí ser capaz desse silêncio e dessa abertura perceber a música que opera na divindade. Eu vou até dispensar a plaquinha e vou agradecer a presença de todos pela paciência e pela atenção. Eu queria então só complementar o seguinte, uma percepção de uma ex-presidente da Sociedade Teosófica, perguntaram para ela se o homem, o que a gente deveria fazer se as pessoas não se comportassem como deveriam. E ela fez uma cara assim um pouco, né? E ela disse assim, por que isso ainda continua? Quando nós olhamos as pessoas pelos seus defeitos, a gente está em erro, em engano, porque ele ainda está lidando com as suas imperfeições. Ele está ainda trabalhando aonde a consciência espiritual ainda não ilumina. Por outro lado, se olharmos pelas suas qualidades, aí nós vamos estar acertando, aí nós vamos estar em acerto, vendo a realidade, pois ali a consciência espiritual já está se revelando. Logo, quando você vê as pessoas pelas suas qualidades, você está vendo a realidade no tocante àquele ser, pois ali o Espírito já está se revelando. Se você está ainda vendo só pelos defeitos, você é que está enganado, porque ele está ainda lidando com aquilo e aquilo não é a realidade no tocante às pessoas. Então essa visão, a questão de ver espiritualmente, é aquela coisa de... Quando se olha com os olhos espirituais, você só olha a divindade que habita ali. Você acha que alguma mãe vai olhar para um filho e vai dizer ele é feio, ele é mau, ele não presta, ele não tem futuro, ele não é nada? O amor de mãe fala tudo. Mesmo que seja feio, ele é lindo. Mesmo que seja meio teimoso, mas ele compreende. Ele vai compreender, ele fala até no futuro. Não, ele vai aprender. Ele tá só aprendendo e tal. Então o olhar de mãe já mostra como é que é um olhar de amor, um olhar de compaixão. Só vê o bonito, o belo, o espiritualmente válido. E assim nós podemos fazer com nossos inimigos. É esse o sentido de amar o próximo e ame os seus inimigos. Olha o que lhe move para lhe combater. Muitas vezes você é aquilo que ele adoraria ser e ele não é. Então ele luta contra você para ver se você é menos, porque senão ele está frustrado. E assim, as relações a partir de uma visão espiritual, elas se transformam. A revolução espiritual está na visão espiritual. E a visão espiritual só vem se dermos espaço para ela em nossas vidas. E ao darmos espaço, nós trazemos oportunidade naquela indicação de um mestre de sabedoria, de toda manhã meditarmos, refletirmos, pensarmos sobre o que estamos fazendo, escrevermos, lermos, refletirmos e vamos viver. Se a gente viver a partir dessa visão, tudo se transforma. Agora, se a gente acorda correndo, estou atrasado, vou para o trabalho, não pensei, tropeço na entrada,
derrubo algum café que alguém estava passando e já cheguei com a roupa manchada, e já estou tendo que ir numa reunião com a roupa manchada, já estou conturbado. O dia todo vai no atropelo. E assim, nesse dia, pode ser comparado com a vida. Se eu não dou essa oportunidade, a vida toda é eu fazer o que eu não devo, é eu errar o alvo, né? A mártia, né? O pecado, na tradição, é errar o alvo. Aquilo que é harmônico e eu fazendo, eu estou em paz. Esse é meu Dharma. Essa é a minha missão. Se eu não estou em paz, para e pensa em que caminho você vai. Aí você vai ficar em paz de novo. Esse é o sentido de dar significado espiritual para a existência. Se a gente não der esse espaço para a nossa vida, o que vai adiantar a gente andar com vendas nos olhos? A gente vai tropeçar, figurativamente falando, né? Então, eu vou agradecer mais uma vez e convidar todos que deem esse espaço de visão espiritual para as suas próprias vidas, que reservem um tempo, que deem o seu espaço, que tragam na serenidade da mente a possibilidade de uma luz espiritual ser observada e a visão ser transformada. E desse silêncio que a gente possa fazer, que a gente possa escutar a música das esferas, né? A música da vida em sua mudança, em sua transformação, em seus ritmos, e saibamos andar em paz e em sincronia com essa vida, sem trazer dor e sofrimento para nós e para aqueles que nos cercam. Então esse é o convite que fica, e mais uma vez então eu agradeço a atenção de todos e a paciência. Obrigado, gente, foi um prazer imenso, viu? Obrigado.